Paz seja contigo. É mais um instante bendito e glorioso em que, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, penso em trazer o melhor para os irmãos. E a mensagem de hoje é uma sequência, né, da anterior, quando falamos sobre a inversão magnética, eletromagnética. Então, o título da mensagem de hoje, o número dela, perdão, é número 124, totalizando 1.153 mensagens com as 1.129 das vestes sacerdotais. Hoje é dia 9, né? De Bum, né? 9 de Bum, 8º mês do calendário lunar, né? E da última semana de anos do 8º silêncio. E o título da mensagem é o ápice do eletromagnetismo. Um assunto muito importante que vem despertando em nós realidades desconhecidas e que nos últimos dias Deus tem descortinado a importância eletromagnética e sobre a inversão magnética. E eu creio que nós somos os magnéticos dessa hora, os judeus espirituais dessa hora. Portanto, não somos uma denominação, não vivemos costume de igreja, nem dogma, nem crenças, não. E também não nos deixamos enredar pela falsa ciência, aquela que Paulo nos alertou. Então, para isso, vamos ler Gênesis, capítulo 1, até o versículo 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. Então, Gênesis, a gente vem meditando em Gênesis, capítulo 1, já há algum tempo, e também em Apocalipse, capítulo 8, né? Ali até o versículo 7, quando o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E, paulatinamente, como disse, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos recebendo informações do Senhor sobre o eletromagnetismo. E o eletromagnetismo, ele exerce uma influência sobre o ser humano, de um modo geral, né? E veja que lá no princípio Deus separou a luz das trevas. Então, são duas dimensões eletromagnéticas. E diz a Escritura Sagrada, né, ali também, que a Terra era sem forma, vazia. Então, nós vamos começar a verificar, em outras mensagens, sobre as dimensões eletromagnéticas. Aqueles 7 anjos, na verdade, são 7 dimensões eletromagnéticas. Agora, essas dimensões, elas geram o quê? Elas vão gerar simplesmente a era eletromagnética, que também, em princípio, ela é 7 dimensões. Nós já vimos as 7 dimensões da igreja judia, vimos as 7 dimensões da igreja gentia, vimos as 7 cartas do Apocalipse, a gente viu, né, que as 7 eras inerentes à restauração. Enfim, a gente tem propalado partes importantíssimas da Bíblia, quando Deus tem aberto nosso entendimento para compreendermos as Escrituras e a hora que estamos vivendo. Então, a eletromagnetização, podemos dizer, a inversão magnética, ela vem ocorrendo, já ocorreram várias. A gente podia dizer aqui que quando Deus fez tudo, foi uma mudança magnética, porque a Terra era sem forma, era vazia. Ele criou os céus e a terra, separou a luz das trevas e separou as águas de cima das águas de baixo. E das águas de baixo, ele colocou em uma dimensão a terra. A terra ficou numa dimensão. E aí depois da terra, a terra ele a colocou em várias dimensões, de onde o homem veio. Então estamos ligados ao minério, e estamos ligados à eletricidade e ao magnetismo. Então, nós somos os magnéticos
dessa era. E veja que quando a Terra, ela simplesmente subia a vapor da Terra, era uma dimensão, claro que é uma dimensão, né? Era uma forma eletromagnética, né? Aí depois, o dilúvio já foi outra inversão magnética. Quando esse vapor que subiu, ele entrou na dimensão de água líquida e caiu sobre a Terra. Então nós vamos deparar com algumas mudanças magnéticas, inversões magnéticas. E a cada inversão magnética há uma mudança, até no caráter do homem. Né? À medida que vão aproximando do fim, simplesmente o homem vai mostrando a sua rebeldia, vai mostrando a sua íntima ligação com Satanás. Então, mas a Bíblia diz que os eleitos não seriam enganados, está lá em Mateus capítulo 24, que serão falsos cristos, falsos profetas, que farão sinais e prodígios, se possível, enganariam até os escolhidos. E veja que, então, existem pessoas com dons maravilhosos, mas são lobos devoradores. Lá em Mateus 7 diz, mas Senhor, nós expulsamos demônios, nós temos tantas maravilhas, né? E ele diz para aqueles que eles praticavam a iniquidade, né? Então, conclusão, os dons é pelos frutos que se conhece a árvore, e não pelos dons, né? Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a sua vontade, aquele que vive a Torá, a lei do seu Deus. E aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, né, é uma passagem tremenda. Sim, eu esqueci de citar. Esse Gênesis, capítulo 1, princípio, ele é o princípio da dimensão eletromagnética. Ele mostra para nós, né, essa visão do magnetismo. E agora, Apocalipse 21, versículo 1, é a volta à origem eletromagnética. Pode ler. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha aí, se o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe, olha, então nós estamos chegando à origem que a terra é sem forma e vazia. Para que ela chegue nessa dimensão, simplesmente tem que haver inversão magnética. E aqui então é o princípio, né? É que é a volta à origem eletromagnética, a volta à origem da palavra, né? Então, nós simplesmente temos que se ater ao que diz a lei do Senhor Deus. E não devemos deixar dominar por tonterias científicas, por ideias científicas, por tratados científicos, enfim, coisas humanas. Nós temos que viver a ciência celestial, a ciência de Deus, né? Agora, Apocalipse 8,3 fala algo assim muito interessante sobre a eletromagnetização. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Olha, vejam bem, meus irmãos, aqui está o poder da nossa oração. Então a oração, ela também entra em uma dimensão eletromagnética. É um poder, é uma força. A oração é luz. Agora resta saber se estamos orando de acordo com a Torá ou de acordo com o mundanismo. Que os que buscam o reino das trevas também oram. Assim como nós oramos ao Senhor Deus, os que estão em trevas também clamam ao Deus satânico. Os dois espíritos agem praticamente de uma forma igual. E como é que eu distingo o que é do Senhor Deus e o que é do inimigo? Ora,
É simples de dizer isso. Só basta verificar o que a pessoa faz e está de acordo com a Torá, com a lei de Deus. E o que é os 5 livros do Pentateuco? Nada mais é do que a lei da eletromagnetização. É interessante, muito importante isso aí, e muito atual. Agora vamos ver o versículo 6, 8:6. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Olha aí, se eles se prepararam para tocar, porque eles não estavam preparados para exercer aquela função, aquela dimensão, né, angelical. Então cada anjo, ele teve uma dimensão angelical para ele proceder. Então todos os procedimentos de cada anjo foram de acordo com a Escritura. Eles retratam nada mais, nada menos que a lei do Senhor Deus. Né? E o primeiro anjo, aí no versículo 7, pode ler, por favor? Né? Apocalipse 8, versículo 7. Olha só, esse é o anjo. E verifica, quando ele tocou a trombeta, o que sucedeu. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Olha aí, eu preguei as 9 dimensões da água, e o fogo é uma dimensão da água. E aí está falando sobre um juízo. Então, quando Moisés convocou o povo de Coré para estar todos diante da tenda deles, com cessar na mão, que seria um juízo. E ele disse, se um homem morresse, como morrem normalmente os homens, Deus não haveria falado com ele. A terra abriu. Abriu. Então houve aí uma eletromagnetização, houve o quê? Uma inversão magnética. E tudo que era de Corá foi lançado naquela abertura telúrica, ou seja, naquela abertura terrena. Então, nada mais foi que uma inversão magnética. E a Terra continua abrindo e sepultando os impiedosos também. Né? Também. Mas aqueles que dormem em Cristo serão arrebatados pelo Senhor. Deixarão sua sepultura. É a ressurreição. A primeira ressurreição. Portanto, também é uma inversão magnética. Você sai de um estado, né, um estado físico e entra num estado espiritual. E diz Hebreus que o homem, o juízo sobre o homem é após a morte. É um juízo. Né? Então o homem simplesmente ele sai da dimensão natural e entra em outra dimensão, né? Que é um juízo. Mas é o livro de Pedro, né? Ele nos mostra algo interessante. O sistema globalista. E que deturpa a dimensão da Terra plana, que deturpa a inversão magnética, né? E que tem sido uma cortina de fumaça para ocultar dos verdadeiros cristãos a mensagem pura e restrita de acordo com a lei do Senhor Deus. 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler do versículo 2 em diante. Do 2, pode ser. Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí, então, paradinha. Tudo permanece igual à criação. Então, o que diz a falsa ciência? A falsa mensagem eletromagnética? Diz que não vai haver arrebatamento nenhum, porque tudo amanhece, anoitece. Nada muda, tudo é igual. Mas é o que ele está dizendo. Esse é o sistema globalista. Né? E a gente entra
no conhecimento, né, vamos dizer assim, da discórdia, ou melhor assim, da descrença, assim, do tudo permanece do mesmo jeito. Né? Esse Jesus não volta, Jesus não existiu, e isso, aquilo e aquilo outro. Né? Continua. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Olha aí. Então é a crítica, né, que eles fazem sobre a Bíblia. É a falsa ciência em ação. Né? Tudo permanece do mesmo jeito, Jesus nunca voltou, e eles têm isso como uma coisa tardia, algo tardio, algo que não vai acontecer, e que isso é uma falácia, e tantas coisas. Se o homem criou essa cultura religiosa, enganou em vários sentidos. E não é que ele retarda a sua vinda. Há um tempo certo, que está lá em Eclesiastes, há tempo para tudo. Continua. Pelas quais pareceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra, como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha aí. Aí tem um parâmetro matemático para formar uma equação. Então, 1000 anos é como um dia para o Senhor Deus. Para nós, 1000 anos é um tempo muito longo. Então, ele fala, a Terra tem tantos milhões de anos. Então, aos olhos divinos, ela é um tempo infinito. Aos olhos humanos, ela está no 6º milênio. Nós estamos caminhando para o 7º milênio. Né? De acordo com Gênesis capítulo 5, a gente tem essas informações todas. Né? Então, conclusão que chega. A Terra veio da água. No meio da água ela subsiste. Ela continua ali. Certo? Só que João viu um novo céu e uma nova terra. Então, João viu o quê? A grande origem da inversão magnética. Né? E veja que João foi arrebatado de espírito, diz no capítulo 1 de Apocalipse, né? No dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor? É o sábado. Então Deus levou João à eternidade para João mostrar para nós o futuro. Né? Futuro. Então, se João viu tudo aqui no dia do Senhor, ele está se relacionando com o sábado. Amém? Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia que ontem que passou, e como a vigília da noite. Isso. No Salmo 90, né? Versículo 4. Então, meus irmãos, a extraordinária inversão eletromagnética, Pedro está descortinando para nós. Né? E, enfim, vai haver um grande choque, uma grande descarga eletromagnética. Isso a gente vê quando os raios caem. É uma descarga eletromagnética muito grande, creio que incalculável. Né? E Pedro fala, né, que essa será a perdição dos homens ímpios. É a manifestação, né, do poder da besta. E diz, continua Pedro aí, por favor. O Senhor não retarda a sua promessa, e ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí, a terra simplesmente vai ficar sem forma e vazia. A falta, a origem da palavra. E esse é o cálculo da inversão magnética, que está em Pedro e está lá em Salmo 90. A imagem está revelando que 1000 anos é como um dia. E a sombra está mostrando exatamente o que ocorrerá. Agora, vamos voltar
Vamos voltar para Apocalipse, capítulo 8, 6, que eu quero tecer um pequeno comentário sobre isso aí. Pode ler. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Mas a preparação está falando aí em Urim e Tumim. Urim é o Velho Testamento, a imagem. E Tumim, o novo, a sombra. Nós temos a luz e temos a sombra. A sombra se refere a quê? A imagem de Gênesis. Haja luz, houve luz. E separou Deus a luz das trevas. Mas nós sabemos que a luz e as trevas são dimensões magníficas. E isso aí simplesmente revela que nós precisamos da luz, que é um profeta de Deus, para conhecermos a imagem. E através do conhecimento da imagem, nós simplesmente conheceremos a sombra. É exatamente o que nós estamos vivendo nessa última era, a era de Laodiceia. Então que Deus abençoe, que o Senhor Deus abrindo os nossos corações, e na próxima mensagem nós vamos mostrando aos irmãos, né, as dimensões eletromagnéticas, até chegarmos nas eras eletromagnéticas. Deus abençoe e que a paz de Cristo permaneça em cada coração. E creio, nós somos a geração do arrebatamento, a grande transformação eletromagnética, a mudança magnética dos céus, da terra e de tudo que existe, até do caráter humano. Que Deus abençoe, que a paz de Cristo seja em cada coração. Amém.